Fala galera! Eu de novo aqui, Fabiano Matos Biologia. Vamos falar hoje de divisão celular e hoje a aula é de mitose, pessoal. Mitose é importante demais, tá? Esquece não, mitose cai nos vestibulares do país inteiro e mitose aparece no Enem também. Mas antes de começar a aula, aquele velho protocolo, se inscrevam no nosso canal. Aliás, eu falo que é nosso porque eu já considero que é meu e de vocês o nosso canal, tá bom? Inscreva no nosso canal, ativa a notificação, vai lá naquele sininho, pressiona lá para você receber notificações dos vídeos novos. E vá assistindo esse negócio o tanto que vocês quiserem, tá beleza? Então vamos começar? Pessoal, divisão celular. Aqui a matemática e a biologia não dá muito certo não, tá? Porque quando a gente fala na matemática que dividir e multiplicar é a mesma coisa, eu estaria completamente errado. Mas aqui na biologia, quando a gente fala que a célula está multiplicando, ela está se dividindo. É isso que acontece na verdade, ok? Então, primeira coisa, galera, o que é mitose? Conceito. Mitose é o processo pelo qual uma célula se divide em duas e o número de cromossomos permanece constante. Por exemplo, chega aqui, olha só. Aqui eu tenho a mitose numa célula humana. Essa célula tem 46 cromossomos, ela se divide e né, uma transforma em duas. Tá faltando aqui um 6, é que o professor é besta, tá galera? Então é o seguinte, ó, uma célula com 46 cromossomos se divide em duas com 46 cromossomos. Mas como é que isso é possível, professor? Gente, é mitose, tá? Então, qual a importância da mitose para os seres vivos de uma maneira geral? Primeira coisa, crescimento. Galera, você nasceu com o mesmo número de células que você tem hoje ou não? Eu imagino que não, né? Como é que essas células suas foram aumentando? Mitose. Uma célula foi dando origem a outra, que deu origem a outra, que deu origem a outra. Então, o crescimento dos seres pluricelulares ocorre por mitose. Outra coisa, renovação celular. As suas células, imagina seu fígado, sua pele, não precisa se renovar? O pessoal não faz uns esfoliantes na pele para estimular a divisão celular? Então, quando você está renovando os seus tecidos, ocorre mitose ali também. E a gente tem que lembrar que mitose é um mecanismo também de reprodução dos seres unicelulares. Então, quando um protozoário está se dividindo, ele se divide por mitose. Tá bom, pessoal? Se esquece não. Agora vamos lá. Uma célula, ela precisa entrar em divisão celular. E dentro disso, dentro de divisão celular, nós vamos imaginar que existe uma coisa chamada de ciclo celular. O ciclo é um ciclo mesmo. Ele sai de um ponto e volta a esse ponto. E ele é dividido em duas partes. Uma parte chamada de intéfase e outra que é a divisão em si. A intéfase é a preparação que a célula tem para se dividir. Galera, a célula perde muito mais tempo preparando para a divisão do que para a divisão em si. E essa intéfase, ela é dividida em três fases: G1, S e G2. É porque vem do inglês, tá? Eu vou ficar explicando os termos em inglês não. Mas em G1, os cromossomos ainda estão simples, eles não se duplicaram ainda. E vai acontecer intensa síntese de proteínas. É o período que mais vai acontecer síntese de proteínas. Em S, os cromossomos estão se duplicando. E quando chega em G2, os cromossomos já estão duplos. O interessante é que em G2, esses cromossomos já estão duplos e aí começa a produzir proteínas, mas proteínas para a própria divisão celular. Tranquilo? Chegou em G2, o que acontece? Aí vai para a divisão celular em si, que é as fases que nós vamos ver agora. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essa sequência é importante. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, são macetinhos, ó. Prometa Ana telefonar. Né? Prometa, você está namorando com a menina que chama Ana, promete que vai telefonar para mim. Então é prometa Ana telefonar. Ok, galera? Então, vamos continuar aqui? Pessoal, as fases da divisão celular, elas são 4, que eu já falei. Mas além de saber quais são essas fases, nós precisamos saber o que acontece em cada uma. Na prófase, essa aqui é a primeira fase, prófase. Na prófase está desaparecendo a carioteca, tem um nucleolo aqui dentro também que ele vai desaparecer e vai aparecer os centríolos e os ásteres. Vocês já sabem que eu desenho mal pra caramba, né? Mas começou a aparecer o centríolo aqui. Essa carioteca vai desaparecer porque esses cromossomos vão sair fora aqui do núcleo, beleza? E nós vamos entrar em metáfase. A palavra meta quer dizer metade. Nesse caso aqui, os cromossomos estão na região equatorial da célula. Galera, quando a gente fala de região equatorial, quer dizer que está no meio da célula.
E é a fase onde os cromossomos estão mais visíveis, estão mais gordinhos, estão mais condensados. Tem questão de vestibular que pergunta: qual é a fase da divisão onde os cromossomos são mais visíveis? Você vai responder metáfase. Se vocês repararem, eu comecei uma divisão celular com 4 cromossomos. Ô professor, por que você não fez com 46 da espécie humana? Galera, imagina eu desenhar 46 cromossomos aqui, eu ia ficar o dia inteiro só desenhando cromossomo. Por isso que eu fiz com 4. Aí é o seguinte, esses cromossomos aqui, eles vão ser literalmente rachados ao meio. Então eu vou elevar um bocado para cá, a metade, e a outra metade para cá. Saio da metáfase e entro numa fase chamada de anáfase. E a anáfase é marcada pela migração dos cromossomos para os polos da célula, ok? Esses cromossomos, eles vão ser puxados, porque o fuso mitótico vai se encurtar e os cromossomos estão sendo rachados ao meio. Reparem, ó, eu vou separar as cromátides aqui desses cromossomos. Feito isso, depois da anáfase, a célula entra em telófase. Nesse caso aqui é quando os cromossomos estão mais desespiralizados. E na telófase vai acontecer o contrário da prófase. Como assim, professor? Papai explica. Olha só, aqui na telófase vai reaparecer a carioteca, reaparece o nucleolo e cadê o centríolo, galera? Desapareceu. E vai acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Isso acontece por estrangulamento, porque o modelo aqui é de uma célula animal. Reparem, essa célula aqui, que era uma, vai se transformar em 2. Vamos ver se o conceito aqui de mitose está certo? Uma célula dá origem a 2 e o número de cromossomos permanece o mesmo. Eu não comecei com 4? Com quantos que eu termino? Com 4. A diferença é que eu comecei com 4 cromossomos duplos e no final esses cromossomos estão simples, beleza? Aí você fala, peraí, e se essa célula quiser se dividir? Ela vai se dividir como? Já que o cromossomo está simples. Vai passar de novo pelo período de intérfase, onde que ocorre a duplicação de novo. Pessoal, e só para fechar nossa aula, olha só o que eu fiz aqui. Tá vendo que existem uns asteriscos aqui no ciclo celular? Esses asteriscos quer dizer ponto de checagem ou checkpoint. A célula, ela tem um processo de qualidade, ela quer saber se os cromossomos estão com qualidade, se não tem nenhuma mutação, algum erro. E quando isso ocorre, se tiver algum erro, essa duplicação não pode ocorrer. E esse ponto de checagem vai acontecer em 3 locais. Aqui, em G1, se tiver algum defeito, não passa para S, o cromossomo não duplica. É interessante eu manter uma célula com um DNA errado? Não. Então eu vou ter um ponto de checagem aqui, um checkpoint. Depois, duplicou. Aí não conseguiu, por exemplo, o processo aqui do controle de qualidade, tira esse erro, vai para G2. Em G2 tem outro checkpoint, não conseguiu, antes de entrar aqui na anáfase e telófase, na própria mitose, tem outro ponto de checagem. E tá vendo esse G0 aqui? Quando para a célula não é interessante se dividir, ela para em G1 e fica em G0. Quer dizer que o cromossomo permanece ali simples, esperando uma possível divisão. Exemplo, fibroblasto. Nós temos células que são importantes para a cicatrização. Mas nosso corpo cicatriza sempre? Não, olha a minha cara aqui de paisagem. O nosso corpo cicatriza sempre? Não, é só quando precisa. Então a célula fica em G0 esperando uma motivação para que ela se duplique e ela continue a sua mitose, tá bom? Um abraço para vocês e vem aí depois a aula de meiose, tá bom? Eu adoro falar de meiose. Até mais, galera. Um abração.